Fala galera, Agaf na área, e em Mushoku Tensei todos nós sabemos que o Deus ele vai passar o rodo em geral e vai sair pegando todo mundo que for possível. Mas sempre vem aquela pergunta na nossa cabeça que é, com quem ele vai ficar no final de tudo? Será que ele vai ter um harém ou não? E pra quem já leu a novel, já tá ligado no que acontece, mas pra aqueles que estão só acompanhando o anime, hoje eu vou dizer pra vocês com quem ele se casa. Então esse vídeo vai conter muitos spoilers, então já pega aí o aviso, né? E sem mais enrolação, deixa o seu like, inscreva-se e bora pro vídeo. E se você ainda não sabe, o Deus se casa basicamente com 3 mulheres. De certo modo, tem o seu harém ali, e todas elas já chegaram a aparecer no anime. E sem enrolação, ele se casa basicamente com a Sylph, a Roxy e a Aeris. A sua amiga de infância, a sua professora e a sua aluna ali barra aprendiz, né? E agora nós vamos explicar como ele se reencontrou e se casou com cada uma delas. E para felicidade de alguns, a primeira talvez já ocorra nessa temporada que está sendo lançada agora em 2023. Basicamente ela mesma, a Sylph, a sua amiga de infância. E recapitulando os acontecimentos que teve antes deles se reencontrarem. Bom, o Rudeus ele teve aquele momento lá íntimo com a Aeris e ela deixou ele por determinados motivos lá. E ele acabou entendendo toda errada aquela situação. E com isso, ele acabou desenvolvendo certos problemas ali com seu amiguinho, fazendo com que ele não conseguisse mais subir de maneira alguma. Tanto que isso se mostrou um problema, a gente pode até ver nessa temporada que está sendo lançada agora, quando ele teve a oportunidade de ter ali relações com uma moça que acabou aparecendo, que é a Sarah. E eu queria muito, sem brincadeira alguma, que ela fosse uma das esposas, mas por determinadas ocasiões, determinados motivos, ela não acabou se tornando. Isso foi até explicado pelo autor e mais pra frente eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, quando apareceu essa oportunidade de ter relações com a Sarah, meio que acabou não rolando, o seu amigo não acabou subindo e acabou dando tudo errado. E após tudo isso, ele fica bem triste e ele aceita o convite para estudar em uma escola de magia e lá ele vai tentar aprender o máximo sobre magia, obviamente, e também vai tentar descobrir uma forma de fazer com que o seu amiguinho volte a subir, volte ao normal e volte a ficar duro como uma pedra. E lá ele encontra e faz amizade com um senpai, mas que depois nós descobrimos que é basicamente a Sylph, e ela está lá disfarçada como guarda-costas da princesa Ariel. E o nosso prota ele acaba se tornando muito próximo desse senpai. E tudo isso sem saber que era a nossa querida Sylph. Mas ele começa a pensar que tá tendo alguns pensamentos, algumas coisas estranhas tá ocorrendo ali com ele, né? Ele começa a pensar que tá começando a virar gay, já que ele tá tendo interesse pelo esse senpai. Só que depois ela tenta pensar, nossa querida Sylph, né, tenta pensar uma forma de fazer com que ele descubra que ela é ela mesma, basicamente. E ela faz ele descobrir daquela maneira como ocorreu na infância deles. Que é quando eles foram ter ali um momento, enfim, tentem relembrar aí a primeira temporada, alguns primeiros episódios, né, quando eles eram bem pequenos. Que foi como ele descobriu que ela era uma garota. E basicamente após tudo isso, eles se juntam, se casam, né, compram uma casa e vão morar juntos. Agora, seguindo nas pretendentes, nós temos a querida Roxy, a querida professora Lolly, e ela estava junto do povo e de outros membros fazendo o esforço para tentar resgatar a mãe do Rudeus de um labirinto, mas um certo dia, devido a um incidente que teve, com algum portal lá de teletransporte, ela ficou presa sozinha nesse labirinto. E isso é mesmo que a morte para os aventureiros. Enquanto isso, o Rudeus estava na sua casa com a Sylph, né, sua primeira esposa, porque eles estavam esperando a sua primeira filha nascer. Até que ele recebeu uma carta lá do pessoal pedindo ajuda e ele decidiu partir para ajudar a resgatar a Roxy e a Zenith, que, enfim, a mãe dele, né? E ao chegar lá, ele conseguiu resgatar ela da mesma forma como ela imaginava em seus sonhos, lá, aquela história de príncipe encantado, né? E após isso, teve alguns acontecimentos que fez com que o Rudeus entrasse em uma profunda depressão. E só para pegar um spoiler grande aí no peito de vocês, basicamente, o Paul, ele acaba morrendo lá, o Rudeus perde um braço, enfim, vários acontecimentos. E com isso, ele entra em uma profunda depressão. E ela tenta pensar em uma forma de fazer com que ele possa se recuperar. E ela se lembra que, em alguns momentos como esses, os aventureiros eles decidem fazer atos, se é que vocês me entendem, libidinosos, né? E com isso, ela passa a noite toda com o Rudeus e ele consegue se recuperar o suficiente para conseguir pensar, pelo menos ali, mais normalmente. E após isso, ele a toma como sua esposa e com isso, de certa forma, a Sylvie já esperava que isso fosse ocorrer, ela aceita de bom grado e a família aumenta um pouco mais. Por último, nós temos ela, Aeris, aquela que tirou a inocência do nosso protagonista e deixou ele bad lá demais, fazendo com que o seu amiguinho ficasse lá, cabisbaixo, bem assim, não subia de jeito nenhum. Bom, naquela noite ela não foi embora, já que acho que muitos possam pensar que ela foi simplesmente embora, e muitos acham que ela foi embora por não amar ele, só que é muito pelo contrário. Ela foi embora sim, mas por amar ele demais. Ela estava querendo montar uma família com ele, e ela acabou percebendo que estava dependendo muito para se proteger com ele, né? Dependia muito da proteção dele. E em um dos episódios da temporada anterior, teve uma luta lá em que ele teve que enfrentar o Osterheld, alguma coisa assim, o nome do cara. E ele basicamente foi morto ali e ela presenciou tudo isso. E ela tinha muito medo que isso ocorresse novamente.
Então ela decidiu sair pra treinar lá em um canto e ficar totalmente forte o suficiente pra proteger ele e estar ao lado dele como uma igual. Então ela vai treinar esgrima em um outro lugar com o deus da espada em pessoa, com o objetivo de ficar muito forte. Enquanto isso, o nosso protagonista, ele achava que ela odiava ele, até que o deus do futuro visitou eles e disse o que realmente havia acontecido. Depois disso, e antes de ir para uma luta, ele mandou uma carta para ela para ajeitarem as coisas e poderem conversar ali e se reconciliarem, né? E no meio da luta, eles acabaram se reencontrando e lutando juntos contra o Osterheld, enfim, alguma coisa assim, o nome do cara lá, que atacou eles, e após tudo isso, eles se casam, e vale dizer que ela foi a primeira esposa a lutar de fato com ele. E como bônus, que é algo muito engraçado que ocorreu lá nas histórias, é que o Rudeus ele considera que tem 2 esposas e um marido, já que a Sylph é totalmente submissa a ele, a Rox é de certa forma meio técnica e a Ares esmaga ele fazendo com que ele seja totalmente submisso nas suas noites juntos, né? E isso é muito foda, velho. Quando você tá lendo lá a história, você vê isso, você, pô, cara, é muito foda essa situação, né? E no mais, cara, eu achei o harém dele até que bacana, né? As protagonistas foram tendo seu desenvolvimento desde a primeira temporada, sendo mostrado todas elas, enfim, tendo seu desenvolvimento até chegar ao ponto que chegou. No mais, esse é o harém de Rudeus, e essas são as suas esposas. Se você gostou, já deixa seu like, que logo mais eu vou estar trazendo aqui um vídeo falando sobre os seus filhos. Inscreva-se no canal, um forte abraço, até a próxima e fui!